Indícios arqueológicos apontam que o consumo de cigarro já acontecia há mais de 8.000 anos por nativos que moravam no continente americano. Originário das Américas, foi introduzido na Europa após os grandes descobrimentos luso-espanhóis. 1492. Cristóvão Colombo visitava o interior do que viria a ser a ilha de Cuba. Ele e sua tripulação testemunharam um estranho ritual em que os nativos inalavam a fumaça de folhas queimadas através de um tubo. As folhas, conhecidas pelos nativos por corriba, foram chamadas pelos viajantes de tabaco, nome dado pelos nativos ao tubo usado para inalar a fumaça. Em 1493. Ao retornar à Europa, o enviado espanhol Luís de Torres, depois de acender as estranhas folhas de tabaco que trouxe do Novo Mundo, foi preso e condenado a 10 anos de cadeia por feitiçaria. Século XVI. A partir desse marco, o tabaco se difundiu rapidamente por todos os continentes. Com o início da colonização europeia, tornou-se moeda corrente no tráfico de escravos. Nessa época, Jean Nicot estudou e atribuiu propriedades medicinais à planta, que acabou sendo batizada com seu nome, nicotiana. Ele indicou a planta para o tratamento da enxaqueca da rainha Catherine de Médici. Século XVII. O consumo de tabaco durante este século foi terapêutico em sua maior parte. São também desse período as primeiras medidas restritivas. Relatos de complicações clínicas apareceram em trabalhos ingleses e chineses. Os turcos e os chineses baixaram normas restritivas mais severas, pena de morte para os que fossem pegos fumando. Apesar disso, o tabaco tornou-se paulatinamente, ao longo do século XVIII, uma planta de consumo profano, visando ao prazer e à diversão. Logo, se converteu em um grande investimento comercial. Avanços tecnológicos para o cultivo da planta foram desenvolvidos com sucesso, principalmente nos Estados Unidos. A vocação comercial da planta apareceu associada ao glamour, à sensualidade e à inofensividade. Século XVIII. As primeiras publicações europeias relacionando o tabaco ao câncer de lábio, boca e mucosa nasal apareceram nesse século. O tabaco se tornou um hábito definitivo dentro da cultura ocidental durante o século XIX. A produção de cigarros se industrializou e atingiu larga escala, o que barateou o produto. Século XIX. Apesar de cada vez mais associado a problemas crônicos de saúde, apenas vozes do movimento proibicionista norte-americano se manifestaram contra o consumo livre do produto. Os Estados Unidos e a Inglaterra chegaram ao século XX com o domínio de 80% do mercado mundial de tabaco. O primeiro cigarro moderno foi introduzido pela R.J. Reynolds em 1913, com o nome de Camel. Primeira metade do século XX. Por mais que se soubesse dos malefícios causados pelo cigarro, através de relatos de caso e da propaganda antitabagista, a ciência pouco se interessou pelo tabagismo na primeira metade do século XX. Os primeiros estudos epidemiológicos acerca do tabagismo só apareceram a partir de 1950. Continuando sua expansão, o cigarro conquistou novos adeptos.
Hollywood rendeu-se ao charme do hábito. Com o final da guerra, os governos quiseram imprimir a seus povos uma rotina de restrições para a reconstrução das nações. A juventude transviada adotou o cigarro como símbolo de rebeldia, mesmo que sem causa. Mais tarde, os hippies mantiveram esse costume. Do pós-guerra aos anos 70. Nos anos 60, a relação entre câncer de pulmão e tabagismo foi definitivamente estabelecida. A partir de 1962, os governos britânico e norte-americano decretaram que os produtos derivados do tabaco deveriam ter avisos sobre os riscos potenciais. Esse período mostrou algumas peculiaridades. A crescente preocupação científica com os danos causados pelo cigarro se contrapuseram ao ambiente liberal do pós-guerra. Tanto que o hábito era pouco criticado e amplamente aceito. Fumar em lugares fechados, tais como ônibus, cinemas e lojas, era absolutamente normal. Anos 70. Os anos 70 foram o ápice da revolução sexual e libertária, onde o consumo de drogas, entre elas o cigarro, era visto como um modo de contestar o sistema político vigente, autoritário em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. Paralelamente, a medicina continuou a demonstrar associações entre o tabagismo e doenças clínicas, entre elas o enfisema e diferentes tipos de câncer. O conceito de substância prejudicial à saúde crescia entre as pessoas. Anos 80. Os anos 80 foram marcados pelo combate ao fumo e seu modo de comercialização. A indústria do cigarro foi intensamente investigada nesse período. Muitos países proibiram a veiculação de comerciais incentivando a venda de cigarros. A Organização Mundial da Saúde criou em 1987 o Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio. O Brasil comemora essa data desde 1989 sob a organização do Instituto Nacional de Câncer, INCA. O Ministério da Saúde criou em 1986 o Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto. Anos 90. Acontecimentos importantes nos anos 90 foram o aparecimento de técnicas psicoterápicas e farmacológicas de tratamento ao tabagismo e a internacionalização das lutas de combate ao fumo, representada pela Convenção Quadro, um tratado internacional que visava a uniformização das estratégias de controle e combate ao fumo. Conclusões. O tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A OMS estima que 1/3 da população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, sejam fumantes. Cerca de 47% de toda a população masculina e 12% da população feminina no mundo fumam. O total de mortes devido ao uso do tabaco atingiu a cifra de 4 milhões de mortes anuais, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. Caso as atuais tendências de expansão do seu consumo sejam mantidas, esses números aumentarão para 8,4 milhões de mortes anuais por volta do ano 2020, sendo metade delas em indivíduos em idade produtiva, entre 35 e 69 anos. O Brasil realizou em 2001 o primeiro levantamento domiciliar sobre o uso de drogas. Segundo o estudo, 50% dos brasileiros fumou pelo menos uma vez na vida, sendo 9% dependentes.